Olá, meu irmão, minha irmã, muito boa noite. Meu desejo é que a graça e a paz do nosso Deus, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, esteja com você, com a sua família. E assim, eu gostaria de dizer que você é muito bem-vindo a essa transmissão na qual falaremos a respeito daquilo que o Senhor nos orientou para esta noite. Portanto, vamos falar nesta oportunidade sobre fazer a diferença, fazendo a diferença nas relações humanas. E nós vamos basear a nossa reflexão, a nossa mensagem, a nossa palavra no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5. Portanto, vamos falar sobre fazendo a diferença nas relações humanas, baseados no texto em 1 Coríntios, do verso 1 ao verso de número 4. E nós vamos ler o texto e depois vamos discutir um pouco sobre a questão das nossas relações, como se fazem as nossas relações, e o que o texto nos propõe para que façamos realmente diferença enquanto servos do Senhor. Assim nos diz a palavra em 1 Coríntios 2, versos de 1 a 5. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com essa fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Esse é o texto que trataremos nessa noite, nessa oportunidade, a respeito de fazer a diferença nas relações humanas. E acredito que falarmos em relações nos tempos que vivemos, primeiro nós temos que diferenciar que tipo de relação estamos falando, porque o mundo plural, o mundo digital, o mundo secularizado e o mundo, pós-moderno que vivemos, a própria ideia de relação pode se explorar de forma muito preciosa, como, por exemplo, relações comerciais, sejam elas via online ou relações num ambiente físico, sejam relações nas mídias sociais, sejam relações de afeto, sejam relações sexuais, enfim, relações, quando falamos isso, pode se tratar de diversos fatores. Mas nós queremos tratar especificamente no tocante à nossa identidade e como ela molda as nossas relações, independente de quais sejam elas. Mas nós vamos falar especificamente sobre esse fazer diferença nas relações humanas, no tocante aos relacionamentos, aos nossos relacionamentos. Então, na verdade, é muito forte isso. Eu trouxe, na verdade, esse texto para a nossa reflexão, porque eu já tenho pensado há um bom tempo já há mais de um mês, e isso tem me inquietado muito sobre as pessoas estarem recheadas, as pessoas estarem saturadas de certezas.
E nos últimos tempos, diante de tantas turbulências de doença, de economia, de curas, de catástrofes, de corrupção, de novas eleições, enfim, diante de tantas realidades, sejam elas políticas, sociais, econômicas, espirituais, as pessoas estão cheias de respostas. Cheias. E quem nunca parou na fila do banco e conversou com um especialista em economia? Quem nunca parou na fila do mercadinho e conversou com alguém que é especialista em relações públicas? Então, nós estamos a todo tempo envolvidos em um tempo, em um momento, em que as pessoas sabem de tudo. E diante disso, o que é trazer a mensagem certa ao homem moderno? O que é trazer a mensagem que vai tocar o coração de um homem que já sabe todas as respostas? O que dizer a uma pessoa que acha que entende de tudo? Portanto, diante desse cenário, como nós vamos pregar a mensagem do Evangelho? Como nós vamos fazer diferença nas relações humanas? E é diante disso que eu quero conversar com você, nesse grande desafio que temos no tempo atual. Portanto, essa é a grande pergunta que fica. Como fazer a diferença? O que é fazer a diferença? Visto que todo mundo hoje em dia quer fazer a diferença. Todo mundo quer criar um novo aplicativo. Todo mundo quer criar uma nova empresa multimilionária. Todo mundo quer criar novas ideias para mais acessibilidade aos não acessíveis, enfim. Mas o que realmente faz diferença na relação e nas relações humanas? É diante disso que vamos conversar. E essa carta, esse tratado que o apóstolo Paulo traz à igreja em Corinto, é um tratado muito específico, visto que a igreja em Corinto era uma igreja muito marcada pela conjuntura do seu tempo. Era uma igreja inundada nas ideias, nas propostas que a sua época e o seu mundo ofereciam. Portanto, era uma igreja muito carnal, era uma igreja que tinha um aspecto muito carnal, uma igreja com conflitos, uma igreja inserida numa metrópole, uma igreja, então, que tinha toda essa influência da sua época. E é diante desse cenário que o apóstolo Paulo escreve a essa igreja. O que escrever para uma igreja inserida numa cidade, por exemplo, como o Rio de Janeiro? Então, é diante disso que eu quero pensar com você em duas coisas muito importantes que esse texto, em 1 Coríntios 2, versos de 1 a 5, nos ensina. E, na verdade, eu quero pensar com você primeiramente sobre duas tendências do nosso tempo. Na verdade, esses dois assuntos principais que vamos tratar são duas diferenças entre uma proposta e uma tendência do mundo e uma proposta e uma tendência que o Evangelho traz. E como essas propostas que o Evangelho traz, nós vamos mostrar que realmente são as que fazem a diferença. Em primeiro lugar, eu quero pensar com você que a grande diferença, a grande necessidade e a grande sacada que temos que ter diante do tempo que vivemos e entender o nosso tempo e assim fazer a diferença é, em primeiro lugar, pensar numa diferença entre o discurso eloquente ou o discurso bem elaborado, o discurso bem falado da sabedoria, que é uma proposta mundana, e o que
o apóstolo Paulo nos fala que é a humildade do conhecimento de Cristo crucificado. Em primeiro lugar, então, queremos tratar desses dois aspectos: o discurso eloquente da sabedoria e a humildade do conhecimento de Cristo crucificado. Veja o que a palavra nos diz. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar os mistérios de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Que mensagem maravilhosa. Em meio a uma igreja mega politizada, em meio a uma igreja que se encontrava numa grande metrópole, em meio a uma igreja de sabedoria, uma igreja marcada pelo mundanismo, o apóstolo Paulo diz que a minha proposta aqui não é trazer mais conhecimento. A minha proposta aqui não é falar de forma que você perceba que eu sei muitas coisas. A minha forma aqui não é trazer um discurso paralelo ao que vocês sabem e ao que vocês têm até um apetite pelo saber e pela sabedoria e pelos conhecimentos e mistérios, até mesmo teológicos. Mas a palavra está nos dizendo que o apóstolo Paulo queria apresentar somente Cristo e este crucificado. Essa é a grande mensagem. Esse é o grande conteúdo. Essa é a grande proposta. Essa é a grande notícia. Essa é a boa notícia. Que independente do mundo estar secularizado, polarizado, um mundo inteligente, cheio de doutores, a igreja não é uma faculdade. A igreja é a agência do reino de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo fala isso. Por mais que vocês sejam uma igreja eloquente, por mais que vocês sejam uma igreja que sabe muito, eu não venho aqui como uma tendência do nosso tempo de saber tudo, mas eu venho aqui para humildemente apresentar uma única coisa, ou uma única pessoa, Cristo e este crucificado. Portanto, perceba como o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo é diferente do conteúdo da igreja em Corinto, é diferente do conteúdo social da época. Na verdade, o conteúdo do evangelho sempre será diferente da tendência social. O conteúdo do evangelho sempre será diferente da proposta daqueles que estão inseridos na sua cultura de forma... E não estou aqui dizendo que é proibido você ser uma pessoa envolvida na cultura, mas eu sou um dos apoiadores de que temos sim que entender a cultura e viver a cultura que estamos vivendo na nossa época, mas sempre com os óculos, com a proposta do Evangelho. Sempre viver a nossa cultura para a glória de Deus. E aí, então, o apóstolo Paulo fala que o conteúdo da mensagem dele é esta. O conteúdo da mensagem dele é Jesus Cristo. Qual é o conteúdo das igrejas que temos visto hoje, meus irmãos? Hoje é muito fácil você abrir a internet e eu tenho plena convicção de que talvez você, só talvez, você prefira assistir uma mensagem de Hernandes Dias Lopes do que uma de um jovem seminarista. Muito provavelmente. Então, eu quero dizer que o tempo que temos vivido é de muitas propostas. E qual é o conteúdo das mensagens de hoje em dia? Qual é o conteúdo das mensagens que temos presenciado?
E esse tempo que estamos com cultos online, cultos em transmissão, enfim, temos a oportunidade de perceber muitas mensagens no qual o foco é outro, no qual o foco é justamente o outro, o discurso eloquente de sabedoria. É a proposta de que a sua cura chegue. É a proposta de que você receba um emprego. São 7 habilidades do crente que vai fazer a diferença nos negócios. São os 5 passos para a vitória e para o crescimento. São os 3 processos para que você seja um mega empresário cristão. São os 8 caminhos ou a jornada da saúde. Sabe, a proposta dos tempos que temos vivido é uma proposta do discurso eloquente de sabedoria. Mas nunca isso a serviço do reino de Deus. E aí nós temos que ser estes, que diante de uma cultura marcada pelo discurso eloquente de sabedoria, nós vamos fazer a diferença nas relações humanas quando a nossa mensagem for a humildade do conhecimento de Jesus Cristo e este crucificado. Mas nós temos agora que pensar, visto que em primeiro lugar nós pensamos no conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo, agora nós vamos pensar no modo da pregação dele, no modo como isso que se entende é feito. Porque nós temos que entender que, assim como uma professora nos falou há um tempo atrás, isso no meu primeiro ano de seminário, eu nunca esqueci. Uma professora que falou que toda teologia deve desembocar em missiologia. Como assim? Todo o nosso conhecimento de Deus deve culminar em algo prático. Se não é teoria. Então, nós temos que pensar que o modo como pregamos, e pregamos com vida também, está muito marcado, muito próximo daquilo que nós temos como entendimento do que é a mensagem do Evangelho. Portanto, o modo de pregação, o apóstolo Paulo nos ensina isso a partir do verso de número 3, sobre como foi a forma que ele demonstrou essa mensagem que era agora não uma mensagem marcada pela sabedoria secular, mas uma mensagem marcada por falar de Jesus Cristo e deste crucificado. A partir dessa mensagem, como é o modo que essa pregação se encarna, ganha sentido. E o apóstolo Paulo diz, a partir do verso 3, e foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Veja que curioso. Veja que curioso. O apóstolo Paulo falar que, em primeiro lugar, a mensagem dele é contramão da proposta do nosso tempo de demonstrar sabedoria, de demonstrar eloquência, e ele diz que o conhecimento dele é de Cristo crucificado. E, por outro lado, ele diz que a mensagem dele não é uma mensagem de força, de vigor. Não diz que a mensagem dele é uma mensagem talvez tão encorajadora assim aos olhos da nossa visão moderna. Ele diz pelo contrário, ele diz que foi com fraqueza, com temor e muito tremor. Portanto, ele diz que o modo da pregação dele foi uma pregação marcada pela humildade. Por isso que nós falamos a humildade do conhecimento de Jesus Cristo. Nós vamos pensar agora o que é a humildade desse conhecimento, o que a humildade de conhecer somente a Cristo e este crucificado nos possibilita. O que essa mudança de paradigma, o que esse pensamento agora de Cristo crucificado, na contramão da proposta do nosso tempo,
O que nos permite viver agora? Qual é o modo da nossa pregação? E, em primeiro lugar, a pregação de Cristo e só este crucificado nos permite viver uma vida, em primeiro lugar, uma vida com simplicidade. E como é difícil, pare para pensar comigo nesse momento, como é difícil a gente viver uma vida com simplicidade. Como é difícil a gente fazer algo simples hoje, porque as propostas são tantas que a gente complica tudo. E é interessante, por exemplo, se você quiser comprar uma bala hoje em dia, você vai no mercado e existem variedades muitas de bala. E aí você se confunde mais ainda, porque você só queria uma bala. E aí tem muitas, e aí você acaba que fica estressado diante de tantas ofertas. Assim como a bala, você pode pensar em relacionamento, em família, em trabalho, em formas de viver, em formas de ser saudável, em formas de ser crente, em formas de ser igreja. Então, a vitrine está cheia de propostas. O mundo está cheio de respostas. Mas o apóstolo Paulo diz: eu abandono todas essas respostas e fico apenas com uma, a de Cristo crucificado. Que maravilha, que maravilhoso. Isso é simplicidade. Porque uma das marcas da mensagem de Cristo crucificado é justamente a simplicidade. E a simplicidade é uma marca de clareza. A simplicidade é uma vida clara, uma vida às claras. É uma vida que não tem muito enredo, sabe? Que existem pessoas que a gente não sabe nem decifrar direito, que são tão misteriosas assim que a gente não conhece. Mas a proposta do Evangelho e da mensagem de Cristo e este crucificado é uma mensagem de simplicidade, logo, é uma mensagem clara. As pessoas conseguem ver a sua vida de forma clara. E eu não estou falando aqui das pessoas se intrometerem nas suas questões, talvez pessoais, não é disso que eu estou falando. Mas é ter dignidade de apresentar a sua vida ao mundo como um exemplo e um espelho do Cristo crucificado. Essa simplicidade não só dá clareza, mas ela dá compreensão. Porque se tem clareza, tem compreensão do que está sendo dito, feito. Algo que é muito entranhado, emaranhado, complicado, é difícil de se entender. Portanto, uma vida clara diante da presença do Senhor, diante dos homens, de forma digna, ela é compreensível. E por que talvez as pessoas não conseguem entender o Evangelho? Por que nós não conseguimos fazer diferença nas relações humanas? Talvez seja porque falta simplicidade no nosso viver. Talvez porque falte clareza e compreensão. Porque as pessoas não entendem a nossa mensagem, porque elas entenderão quando elas verem que essa mensagem faz sentido, porque ela está sendo vivida. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo não fala só disso, mas ele fala de temor. E temor aqui é interessante porque nós temos que pensar que o apóstolo Paulo está escrevendo isso a uma igreja, já falei isso, em uma metrópole, uma igreja cheia, recheada de filosofia, recheada da cultura helênica, do helenismo, marcado pela cultura grega, cultura romana, um misto de filosofia, de mitologia, de mundanismo, de deuses. E é diante disso que o apóstolo Paulo demonstra o seu temor. Não pelo mundo que ele estava vivendo, mas temor ao Deus que ele servia. Logo, a forma de fazer a diferença é na simplicidade e no temor ao seu Deus.
que as pessoas reconhecem quando há leviandade no nosso servir, mas elas também respeitam quando se tem temor ao Deus que se serve. Quando temos uma vida piedosa, as pessoas respeitam. Por mais que elas prefiram viver o mundanismo delas, elas respeitam um homem de Deus. Então, basta saber, nós somos tão tementes ao nosso Deus a ponto do mundo e das relações perceberem que somos tementes a um Deus que é Deus rico em misericórdia, mas também é um Deus justo. O outro modo da pregação seria a dependência no Espírito Santo. A dependência no Espírito Santo. E entender que não são as nossas palavras, talvez muito mais as nossas atitudes, mas nem elas são suficientes se não for o Espírito de Deus. Portanto, o terceiro aspecto dessa diferença entre o discurso eloquente da sabedoria e a humildade do conhecimento de Cristo e este crucificado, e como este conhecimento, essa ideia, esse conteúdo vai mudando o nosso modo de viver, pois é uma vida agora em simplicidade, é uma vida com temor ao Senhor, é uma vida com dependência do Espírito Santo. Isso evidencia que não sou eu, não é o meu conhecimento que vai convencer, porque não sou eu, é o poder de Deus que transforma. Então, pensando nesse primeiro grande bloco, eu gostaria de continuar com você pensando no que o texto nos diz no verso 4 e 5, para finalizarmos a nossa breve reflexão. E assim nos diz: a minha mensagem e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Portanto, em segundo lugar, nós temos que pensar em uma outra diferença, que antes nós falamos que o discurso eloquente e a apresentação do Cristo crucificado, mas nós queremos pensar também que o segundo aspecto seria essas palavras do mundo que evidenciam tanta sabedoria e tanto conhecimento de tudo e resposta para tudo, também não fazem diferença no mundo, porque podemos ver isso diante do cenário que vivemos. Todos têm resposta para tudo, mas às vezes a pessoa não tem paz para ficar em silêncio. Talvez seja por isso que as pessoas têm tantas palavras e tantos achismos. Talvez seja porque o silêncio seja a marca de uma inquietude. Talvez seja porque o silêncio seja a demonstração de uma pessoa que não tem certeza de nada. Por isso ela precisa falar o tempo inteiro para mostrar que tem certeza de alguma coisa na vida. Enquanto que, se ela estiver em silêncio, ela é tola, porque ela não está dando resposta ao tanto de informação que o mundo oferece. Mas a proposta do Evangelho é outra. E a palavra diz que o apóstolo Paulo não veio com palavras de sabedoria, mas ele veio com palavras como demonstração do Espírito Santo no poder de Deus. Essa é a marca, essa é a diferença da nossa mensagem, porque a nossa mensagem ela é demonstração do que o Espírito faz e é a marca do poder de Deus.
Então, é apresentar, diante de uma pandemia, que a minha confiança não está nos médicos, que a minha confiança não está na economia, no mundo que vai melhorar, mas a minha confiança está no poder de Deus. A minha confiança não está no conhecimento, que essa que é a marca que o texto nos evidencia. Olha, a minha mensagem, a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria. Eu não vim aqui para mostrar que eu sei de tudo. A minha palavra e a minha mensagem não são para mostrar o quanto eu sei, quantos livros eu leio, mas a minha mensagem é para demonstrar o poder do Espírito Santo. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença nas relações humanas. Então veja, é mostrar que as pessoas podem confiar no poder de Deus e não na eloquência do meu discurso. As pessoas podem confiar no Deus que veio ao mundo, encarnou, habitou em figura humana, se entregou no madeiro, crucificado pelo meu pecado e pelo seu pecado. Isso é loucura para os que perecem. Esse conhecimento de que Deus veio ao mundo, encarnou e foi crucificado, é loucura para o mundo. Mas este é o único conhecimento que nos garante paz. É o conhecimento que não é conhecimento por si, mas é poder de Deus e evidência do Espírito. Essa é a mensagem. Mas não só é esse poder que, trabalhando em nós, gera confiança para outros, mas é mostrar que o nosso conhecimento não é tudo. Devemos conhecer, com certeza, e devemos conhecer a Deus para manifestar esse poder. Não estou aqui fazendo apologia à ignorância, mas estou aqui, sim, fazendo uma petição de humildade antes de eloquência nas palavras. Mas, em segundo lugar, essa demonstração do Espírito e esse poder de Deus continua evidenciando uma visão, uma vida, um discurso diferente do mundo, porque a gente fala de um Cristo, de um Deus que se encarnou e que foi para uma cruz para me salvar. Isso é loucura para os que perecem. E essa mensagem deve conduzir o homem a Cristo. Essa mensagem de que nós não somos pautados na sabedoria humana, mas no conhecimento de Deus, deve conduzir o homem à fé. Por isso a minha vida ela é uma marca de simplicidade, é clareza, é evidência de uma vida transformada. Isso conduz as pessoas a Cristo e à fé no Evangelho. Assim que fazemos a diferença no nosso tempo. Não é com tanto falar, não é no muito falar, mas é no muito ter sua vida transformada e evidenciar isso. Isso conduz as pessoas a Cristo e à fé. Mais uma vez, na dependência do Espírito Santo, porque só Ele pode fazer essa obra. Em terceiro lugar, não só mostrar a confiança no poder de Deus e não no seu conhecimento, conduzir as pessoas a Cristo e à fé, mas experimentar do poder de Deus. Sabe, é algo que, quando nós temos experimentado o poder de Deus em um tempo tão difícil, quando nós temos experimentado um Deus que continua sendo bom, quando temos experimentado um Deus que já demonstrou sua maior prova de amor, a maior prova de amor para o nosso tempo não é a cura do coronavírus, mas a maior prova de amor do nosso tempo continua sendo a cruz e Deus crucificado. Que escândalo! Que escândalo para a nossa razão. Deus crucificado.
Glorificado seja a mensagem do Calvário. Glorificado seja a mensagem do Cristo sofredor que foi à cruz morrer pelo nosso pecado. Glórias ao Senhor por isso. Então é experimentar o poder de Deus. É experimentar esse poder que não é manifestado pelo conhecimento. É esse poder que não é manifestado pelos atos miraculosos. É esse poder que não é evidenciado pelas mandingas gospel ou pelos tantos modos de trazer o Espírito. Mas é somente a pregação do Cristo crucificado que transformará vidas e relações. E em último lugar, a maior mensagem, o maior discurso é a vida transformada. Esse vai ser o maior discurso sempre. Mensagem pregada e vivida. Mensagem bem embasada na palavra, para que a vida seja embasada também. É ser cheio para transbordar. É ser cheio para influenciar. É ser cheio para transformar. Ser cheio para trazer significado às relações. Portanto, nós temos a diferença nas relações humanas. Primeiro, entendendo que a nossa mensagem é do Cristo crucificado e não nos importa falar de outras coisas. Não nos importa falar que Deus pode mudar sua economia. Não nos importa falar que Deus pode curar a sua enfermidade. Não nos importa falar que Deus pode consertar o seu casamento. Não nos importa falar que Deus pode curar o seu filho enfermo. Se não, primeiramente, falarmos de Cristo crucificado, que garantiu vida, salvação, transformação e plenitude para a sua vida. Esse deve ser o primeiro lugar, que tenha a primazia, que tenha o primeiro lugar nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós fazemos a diferença na simplicidade, no temor, na dependência, no poder de Deus e na expressão da boa notícia de salvação que foi garantida por Cristo. Então, por conta disso, esta será a nossa mensagem do Cristo crucificado. Amém? Que Deus tenha abençoado sua vida com essa palavra, não porque foi minha, mas poderosa, porque é a palavra de Deus e de Cristo crucificado. Vamos lá. Senhor, nós louvamos o teu nome. Senhor, nós louvamos o nome de Cristo, lembrando que ele foi ao Calvário. Senhor, nós louvamos o nome de Cristo Jesus, que foi crucificado por nós e para nós. Para a glória de Deus Pai. Que essa seja a nossa mensagem. Que essa seja a nossa mensagem. Em nome de Cristo. Amém.